Fala aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero te falar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que você pode fazer para aperfeiçoar suas palestras ou pregações, tá? Isso aqui se aplica tanto para alguém que vai falar em público, que vai fazer uma palestra, ou que vai falar em público ali, vai fazer uma pregação, tá? É muito importante que você não cometa aqui 5 erros ou que você não deixe de fazer alguma dessas coisas aqui que eu anotei, tá? Eu separei algumas coisas aqui e eu tenho certeza que vai ser muito agregador para você. Então fica até o final do vídeo que eu quero te mostrar aqui 6 coisas que você não pode cometer erro, tá ok? Vamos lá, pessoal. O primeiro erro de muitas pessoas que vão falar em público ou que vão fazer uma pregação é elas fazerem um monólogo, tá? O que é um monólogo? Um monólogo é quando uma só pessoa fala, que no caso é você. Cara, eu acredito que tudo que eu falar aqui não é uma regra, né? Você aplica se você quiser. Mas eu tenho quase certeza que se você for fazer aqui uma palestra, você quer uma conexão com o seu público. Você quer se conectar com eles. Então, o primeiro erro que você pode cometer é você acabar fazendo um monólogo. Só você fala e mais ninguém. E isso é ruim, isso é negativo, isso não gera conexão com as pessoas e a sua mensagem não vai ser propagada. O segundo erro que as pessoas mais cometem ao falar em público ou algo do tipo é fazer um anti-rapport. Primeiro, o que é o rapport? O rapport é a conexão. Já ouviu falar que a primeira imagem é a que fica? Justamente, esse é o rapport. Quando você vai cumprimentar alguém, quando você vai se apresentar a alguém, ou quando você vai fazer uma palestra ou uma pregação, você vai falar em público, a primeira impressão, as primeiras palavras ali que você fizer vão definir a sua imagem para o público-alvo. Até para você que está pregando, com certeza você está pregando para algum público, algum tipo de público específico. E você tem que evitar o anti-rapport. Ou seja, quando o rapport é quando você se conecta com alguém, o anti-rapport é quando você deixa de se conectar com alguém. Você fale uma frase que te desconecta, te distancia do público. Talvez você se apresenta como alguém muito arrogante, alguém muito bravo, alguém muito irritado. Isso é negativo. Às vezes as pessoas podem subir ali para falar alguma coisa, pegar algum microfone ou algo do tipo. Você pode se demonstrar prepotente, muito valente ou algo do tipo. E isso é negativo, porque você não gera conexão com o público. As pessoas se conectam às vezes é o seu ponto fraco. Às vezes é uma questão, alguma coisa que a pessoa se identifica com algo que você tem. Então tente se conectar com o público. E isso nos leva ao próximo ponto. Você pode validar o público. É isso aí. Você pode validar o público. Como? Fazendo interações com o seu público. Você pode fazer uma pergunta para o seu público para ver se eles estão entendendo. Ou você pode completar uma frase. Isso aqui que eu acabei de fazer é fazer com que o meu público estimule eles a falarem, estimule eles a terem voz também. E aí isso não evita que a sua imagem, a sua mensagem seja um monólogo. Quando você deixa o seu público falar, você está fazendo aí com que haja uma via de mão dupla. Você fala e as pessoas também falam, então elas vão se sentir conectadas com a sua mensagem. Isso nos leva ao quarto ponto: não ter uma mensagem clara. Galera, quando você vai fazer uma mensagem, você vai escrever, você vai fazer uma carta de vendas, tudo na sua vida, você precisa ter uma mensagem clara, objetiva, uma big ideia. A grande ideia, a sacada triunfal, aquilo que vai mudar, vai ter um rumo, vai ter uma direção. Então, senhoras e senhores, vocês precisam ter uma ideia, uma linha principal que vocês vão seguir aquilo do início ao fim. Então, se vocês não têm essa ideia, não têm essa big ideia, vocês vão acabar dando vários rodeios. Ou vocês vão cometer o grande erro de falar sobre diversas coisas e não ter um foco, um objetivo específico, tá? Vocês já ouviram falar que menos é mais? Justamente, às vezes, se você só tem uma mensagem, você carrega uma mensagem, é aquilo que importa, é aquilo que você vai destrinchar, é aquilo que você vai dar exemplos para poder explicar a sua mensagem. Agora, se você fala de diversas coisas e aí acaba falando de outras coisas também,
e isso fica desconexo, você se distancia ali da sua mensagem. E aí chega ao final da sua palestra ou da sua pregação e as pessoas vão falar, tá, mas o que eu aprendi aqui? Eu aprendi sobre isso, mas eu não cheguei a uma conclusão. Então, tenha uma grande ideia. E isso precisa ser principalmente dito ali no começo. Próximo ponto, explicar muito e aplicar pouco. Eu ouvi falar de um grande homem de Deus chamado Hernandes Dias Lopes, que ele fala que se você quer pregar de forma simples, as dicas são: você vai ler o texto, você vai explicar o texto e você vai aplicar o texto. Isso se refere totalmente à palavra de Deus, né, à Bíblia, mas eu quero só falar desses últimos dois aqui. Se você explicar demais e evitar aplicar, você vai cometer um grande erro, porque você vai explicar a história, mas você não vai chegar a uma conclusão. Toda mensagem tem uma introdução, um desenvolvimento e depois uma conclusão. Então é por esse motivo que você precisa focar ali na introdução, você precisa se conectar com o seu público. Você precisa lançar uma pergunta, algo que engaje o seu público, uma ação, fazer algo que seja surpreendente, até numa redação. Isso é importante, para que você coloque ali uma chamada de atenção, uma headline, algo que vai chamar a atenção do seu público. Isso é muito importante, tá, galera? Então, coloque uma introdução impactante. Se você cria uma introdução impactante para sua mensagem, todo o resto se desenrola muito bem, tá? Eu diria que a introdução é o 80-20. Já ouviu falar no princípio de Pareto? Pois bem, os 20% de resultados que você põe gera 80% de resultado. E esses 20% é o começo, é a lead, é a introdução. Se você introduz algo bem, o desenvolvimento e a conclusão é uma consequência, tá? Mas se você tem uma boa introdução, isso estrutura uma boa mensagem, uma boa palestra, uma boa pregação também, tá? E aí, vamos lá, desenvolvimento. Desenvolvimento, você vai discorrer a sua história ali, você vai explicar sobre os seus pontos e, por fim, na conclusão, você vai aplicar. No desenvolvimento você explica e na conclusão você aplica o que você falou. E isso nos leva ao último ponto, é não ter um tempo determinado. Esse aqui é o último ponto. O sexto ponto é você não ter um tempo determinado e você acabar falando demais ou falando de menos. Se você for falar em algum lugar, se você tiver a oportunidade de talvez pregar ou fazer uma palestra sobre algum assunto específico, você precisa perguntar para quem é o responsável quanto tempo você tem disponível para fazer essa palestra, essa pregação, porque se você tiver um tempo muito grande, você vai acabar tendo que explanar melhor a sua mensagem. Agora, se você tiver um tempo muito curto, você precisa diminuir isso daí para que isso se encaixe de uma forma mais rápida. Eu já cometi, infelizmente, algumas vezes quando era da ETEC, e aí uma professora me pediu para mim explicar um pouco sobre o meu curso de segurança do trabalho. Só que eu dei uma série de voltas, eu expliquei sobre a minha vida, eu expliquei minha trajetória até entrar na ETEC, e isso não era necessário. Então, foram alguns erros que eu também, falando em público, eu cometi. Eu falei sobre diversas coisas e, infelizmente, não tive esse toque do tempo determinado. Não soube adaptar minha mensagem para isso. Porque é importante que você, se você tiver um tempo curto, você sintetize as coisas, a sua mensagem, para que ela se encaixe naquele tempo. Ou se você tiver um tempo longo, você não seja rápido demais e depois acabe enchendo linguiça com outras coisas. Enfim, pessoal, essas são as 6 dicas que eu dou para você que vai falar em público. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, curte aí. E se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, que aqui é puro conteúdo. Tamo junto, é só o começo.